que a doce paz do Mestre Jesus continue nos envolvendo, nos inspirando e nos auxiliando no nosso estudo da noite de hoje. Nós vamos estudar hoje o Livro dos Espíritos, no capítulo 9. E antes de começarmos o estudo das questões propriamente ditas do Livro dos Espíritos, nós gostamos sempre de começar essa tarefa com uma pergunta que não está no Livro dos Espíritos, que é justamente por que é importante estudar o Livro dos Espíritos. Essa é a pergunta que nós precisamos responder de nós para nós mesmos, para entendermos e compreendermos a importância que tem a compreensão e o aprofundamento do Livro dos Espíritos. E inúmeras são as respostas. O importante é que cada um encontre para si a sua resposta. E nós temos trazido inúmeras situações que definem essa questão, respondem a essa questão. E nós precisamos lembrar que é preciso investigar, esmiuçar, examinar, perguntar, até mesmo porque esse estudo é feito para nós que estamos aqui. Não é apenas uma tarefa meramente expositiva. É fundamental que, se possível, cada um participe. Se não com suas dúvidas, mas com observações, com situações que queiram acrescentar, ou qualquer uma outra colocação que queira fazer. É isso que vai fazer com que esse momento seja diferenciado e enriquecido com as perguntas e a participação para melhorar os nossos entendimentos e compreensão a respeito do Livro dos Espíritos. E podemos dizer, sem medo de errar, que tentar estudar ou conhecer a doutrina espírita sem o Livro dos Espíritos, sem estudá-lo, é tentar conhecer a luz com anteparo. É como se você quisesse ver o que está à sua frente e colocasse uma venda, porque há muitos mistérios criados por nós mesmos por não conhecermos as relações que conduzem o mundo material com o mundo espiritual. E é comum, ao chegarmos numa casa espírita, termos muitas dúvidas. E sempre ouvimos sugestões, orientações, que muitas das vezes são muito bem intencionadas, mas nem sempre atendem àquela situação específica ou àquela dúvida que a pessoa eventualmente deve ter. E o estudo do Livro dos Espíritos amplia esse entendimento. Dá a condição de você compreender muitas das vezes uma orientação que foi dada no sentido que, por falta de base, muitas das vezes você compreende tudo. Então é fundamental que nós busquemos a base, que é o Livro dos Espíritos, que traz toda a fundamentação, todo o entendimento, todo o arcabouço da doutrina dos Espíritos. Não é à toa que ele é simplesmente o primeiro dos livros da codificação, que traz em germe todas as informações que o próprio Kardec trouxe nos demais livros da codificação e dos outros espíritos mensageiros do Cristo que também vieram acrescentar as informações que o próprio Kardec nos trouxe. E como temos dito sempre, poderemos passar a noite aqui inteira conversando, falando dos porquês do estudo do Livro dos Espíritos. Entretanto, precisamos adentrar nas questões que vão hoje de número 477 a 480, que trata justamente dos processos. Na questão 477, Kardec perguntou à espiritualidade da seguinte forma: as fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Exorcismo, nós temos uma ideia do que seja. Só para lembrar, exorcismos são rituais praticados e sugeridos para afastar espíritos maus. Por que praticados? Porque há pessoas que praticam e outros que sugerem que se pratique determinados
exercícios ou práticas para poder afastar os espíritos, coisa que nós aprendemos dentro da casa espírita ou dentro da doutrina espírita como a obsessão. Isso só para ressaltar a lembrança do que vinha a ser o exorcismo. E responde a espiritualidade a Kardec dizendo o seguinte: não, estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Ou seja, as fórmulas ensinadas, praticadas, nos diz a espiritualidade superior que simplesmente não funcionam. Simplesmente não tem porquê de influenciar esses espíritos. Muito pelo contrário, eles ficam rindo de quem as praticam, de quem as exercitam. E, invariavelmente, esses se obstinam mais ainda nos seus propósitos, porque se sentem, de certa forma, desafiados por pessoas despreparadas, sem saberem o que estão fazendo. Alguma dúvida sobre isso? E para que a gente possa aprofundar o entendimento a respeito do exorcismo, ou da questão 477, nós, como sempre, buscamos o apoio das palavras do Espírito Miramês, através da psicografia do médium João Nunes Maia, que se encontra no livro Filosofia Espírita, que deixamos como sugestão para os irmãos que desejarem se aprofundar nessas questões e outras do livro do Espírito. Miramês começa nos dizendo o seguinte: o exorcismo é uma forma usada pelo catolicismo para afastar espíritos maus das pessoas que se encontram sofrendo sua influência. Em poucos casos, esse método dá certo. Observe que tem uma pequena diferença daquilo que Miramês nos diz, daquilo que traz o livro dos Espíritos. Miramês sugere que em poucos casos, e aí para nós que estudamos a doutrina dos Espíritos, que eventualmente já tivemos a oportunidade de participar de algum trabalho de doutrinação, nós temos aí uma grande orientação a nível da tarefa de doutrinação. Porque, de fato, na doutrinação, muitos de nós, muitas das vezes bem intencionados, querem repetir palavras, querem repetir orientações, querem citar passagens do Evangelho de forma um tanto quanto mecânica. E aí vem a decepção, o não resultado positivo na tarefa de doutrinação. E em alguns casos dá certo. Por que dá certo? Mesmo que seja a simples repetição. Porque tem doutrinador que repete. Repete passagens do Cristo, repete passagens do Evangelho, desejando seja bem-vindo, meu irmão, quando os irmãos obsessores chegam para conversar, não é assim? Em uns dá certo, em outros não dão certo. É mais ou menos isso que acontece com o que Miramês nos sugere. A questão da sugestão ou da orientação das simples palavras vai depender do sentimento. E é nesse caso que Miramês sugere que, em poucos casos, esse método dá certo. Porque dependendo das palavras proferidas por quem faz ou pratica esses exercícios, ou essas práticas, ou essas atitudes exorcistas, vamos dizer assim, pode dar certo e pode não dar certo. Vai depender da condição daquele que realiza. Então nós vamos ver aí que o livro dos Espíritos está completamente correto quando ele diz que nunca dá certo quando é simplesmente praticado o exercício. Quando a pessoa fala com sinceridade, com sentimento, com amor, como é no caso, por exemplo, a maioria das nossas doutrinações,
mesmo repetindo as mesmas palavras, mesmo repetindo o seja bem-vindo, porque há seja bem-vindo de irmãos que funcionam e tem outros que não funcionam. Por quê? Porque a maioria diz seja bem-vindo, meu irmão, com sentimento de amor. E é isso que o espírito obsessor sente. É isso que ele percebe. Esses são os casos em que dá certo. Porque dependendo do sentimento que você emita para o espírito, com quem você vai conversar, ou com quem você vai transmitir as ideias, ele vai perceber em você a sua intenção. E é isso, ou é a isso, que é respeitado. É o seu sentimento, não as suas palavras. A palavra articulada, que não emite energia, ou emite uma energia fraca, mecânica, nenhum sentimento atinge ou consegue influenciar a quem quer que seja, nem os encarnados. É comum nós conversarmos com algumas pessoas e a gente perceber, muitas das vezes, que ela está mentindo, que são frágeis as informações, a maneira de falar, você percebe o jeito de olhar, não é assim? Só que na espiritualidade, mesmo os espíritos sofredores percebem não o jeito de olhar, não a maneira de falar, mas, sobretudo, o sentimento. Compreendem isso? Então, Miramês também está correto quando diz, em poucos casos, esse método dá certo. O Espírito de verdade colocou com muita propriedade que a fórmula mecânica em si não funciona. E Miramês amplia, dizendo que em poucos casos dá certo. Por quê? Porque são poucas as pessoas, são poucos os religiosos que, na prática do exercício da forma ou da fórmula de exorcismo que estão a praticar, transmite qualquer sentimento. São esses casos que dão certo. Porque eles se dedicam pelo sentimento da ajuda, do apoio, da caridade. Não é assim que acontece com a doutrinação? No exorcismo não é diferente, só que é utilizado outro termo. Nós utilizamos doutrinação. Na religião católica e outras religiões pode ser utilizado o termo de exorcismo. Compreendem? São dois termos que têm praticamente o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a mesma definição. Continuando com Miramês, não são as palavras que mostram força, nem gestos pré-estudados, que fazem desligar os espíritos malfeitores que eles acompanham. É Miramês dizendo aquilo que nós esclarecemos anteriormente. Muitos dos espíritos ligados às pessoas riem das ilusões dos homens que se dedicam ao exorcismo e continuam nas suas brincadeiras de mau gosto, perturbando lares e desorientando pessoas. Portanto, existem padres que praticam o exorcismo e os perturbados são aliviados pelos afastamentos dos espíritos superiores. Isso se dá quando os sacerdotes têm conduta reta. É a força moral que vale, e não o jogo de palavras vazias que o vento leva. Ou seja, eu não sei se há algum doutrinador aqui, mas eu mesmo já tive a oportunidade de conversar com espíritos, principalmente no início, era comum ouvir deles. Rapaz, tu está tão bonzinho aí desse lado, parece um santo. Foi, virou padre, foi. Eu te conheço de outros carnavais, tu não é tão bonzinho assim não, porque tu está falando assim. Se o doutrinador não estiver preparado, ele pode tudo aprender. A doutrinação não dá certo. Como não dá certo o exorcismo feito de forma mecânica. Mas se houver autenticidade, sinceridade, se houver preparo do doutrinador e ele souber dizer, não da boca para fora, mas de dentro, existenciando o aprendizado da doutrina, vai poder dizer a ele, muito bem, meu irmão, que bom que você me conhece. Se você me conhece de verdade, você vê que eu mudei. A pessoa que você conheceu está no passado. Hoje eu estou agindo diferente, porque eu já aprendi qual o caminho que eu preciso seguir. E é essa proposta que nós estamos tentando lhe sugerir.
o seu próprio bem, não é para o bem de ninguém exclusivamente, não. Olha só, o doutrinador também não pode ir na onda do obsessor, tem que ser rápido e objetivo. Veja você mesmo, está feliz, está rindo daquele que você está atingindo, no entanto, está sofrendo talvez mais do que ele. Nesse momento, o obsessor cai em si, cai na sua realidade, naturalmente ajudado pela espiritualidade também. Mas como aqui não é uma aula de doutrinação, a gente pode se aprofundar muito nessa ideia. E estando preparado, conhecendo doutrina espírita, livro dos espíritos, trabalho de doutrinação, você consegue conversar de forma não mecânica. E aí não importa o nome do CD, exorcismo, doutrinação, diálogo, como queira. O que vai pesar, o que vai levar em conta é o sentimento que você tem dentro de si, desse diálogo que eventualmente você possa ter com os irmãos obsessores. E nós poderíamos passar a noite só nessa pergunta. Infelizmente não dá. A gente precisa ir para as outras. Nós deixamos como sugestão a leitura do livro Filosofia Espírita, que é de graça, é só ir buscar na internet. Está lá. Bota no Google Filosofia Espírita Miramês. Vai encontrar os 4 livros da Filosofia Espírita que comenta os 4 livros do Livro dos Espíritos. Infelizmente, o tempo não permite. Mas é extremamente rica. É uma verdadeira aula, um verdadeiro curso de doutrinação. Essa questão estudada por Miramês. Muito bem. E da questão 478, Kardec perguntou da seguinte forma: pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsediados, qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Está dando para entender a pergunta? Kardec pergunta, em outras palavras, que há pessoas que têm posturas adequadas, comportamento adequado, uma vida social respeitosa, uma vida religiosa digna, mas mesmo assim estão obsediadas. O que é que se pode fazer para se livrar desses espíritos obsessores? Em outras palavras, é isso que Kardec questionou ao Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade respondeu: cansar-lhes a paciência. Não é cansar a paciência fazendo de propósito, não é fazendo por pirraça, não é isso que o Espírito de Verdade quer dizer. Nenhum valor lhes dá às sugestões, mostrar-lhes que perdem o tempo, vendo que nada conseguem, afastam-se. Ou seja, não se trata de um desdém, não se trata de fazer deboche dos eventuais obsessores que provocam a nossa paciência. Não, não é isso. É procurando o caminho da retidão, da orientação pedagógica dada pela doutrina dos Espíritos, o caminho da melhoria e da reforma interior, em busca da caridade, em busca do respeito, em busca da evolução, em busca do esclarecimento espiritual, desviando-se, mudando do caminho que levou àquela situação para um caminho melhor, que você vai conseguir demonstrar a esses irmãos a sua condição de mudança. Afinal de contas, estamos em um plano de provas e expiações, entre outros propósitos, com esse mesmo, de provar que nós estamos processando e a nossa condição de mudança já começa a se firmar. E dar o exemplo através dessa mudança, dessa busca de melhoria interior. Nós fomos criados em seres individuais, seres pessoais, entretanto, Deus, o Criador, nos fez também criaturas coletivas. Na criação, Ele nos criou individualmente, mas para a evolução, todos nós dependemos um do outro. Somos seres coletivos no sentido da evolução. Precisamos e dependemos do irmão obsessor, do irmão obsediado, do vizinho, do colega de trabalho, aquele que a gente menos se dá com ele, com os parentes, como bem visto por Alcione no início do exórdio, que nós não lidamos adequadamente com ele.
seres irmãos de outras vidas, que vêm literalmente como provas, porque todos nós, na essência maior, somos irmãos. Amar quem nos ama é muito fácil. Deus nos criou com o propósito de amarmos, segundo Jesus, que nos ensina, o nosso próprio inimigo. E é essa a grande lição, quando o Espírito de Verdade nos sugere, quando diz cansar-vos da paciência. A paciência no sentido de mostrar que o propósito da mudança é real, é sincero, é autêntico e é possível. Que é esse o caminho que você se decidiu e que você busca. Porque fazer aqui, dentro da casa espírita, e lá fora fazer diferente, temos verdadeiras testemunhas, maiores em quantidade do que nós possamos imaginar. Só que estão lá, do outro lado, no mundo espiritual. A verdadeira prova não está dentro da casa espírita, está no nosso dia a dia. E é isso que a espiritualidade nos sugere como condição para podermos nos afastar. Nos afastar não do irmão obsessor, nós vamos ver isso mais adiante, mas daquela situação que se vive. E aí Miramês começa o comentário dele, na questão 478, com o título O Melhor Meio. Nos diz Miramês: existem pessoas que têm bons sentimentos, estudiosos do espiritualismo, que só exercitam o verbo para falar coisas construtivas e, no entanto, são sempre obsediadas por entidades malfeitoras. Isso acontece por causa do seu passado. Ou seja, nós que estamos aqui à frente de uma tribuna, trazendo a mensagem, não é porque nós estamos já com os nossos pagamentos quites, não, pelo contrário. Nós estamos aqui com necessidade de dar o testemunho. Primeiro, de exercitar o que aprendeu. Segundo, de dar o exemplo. E terceiro, se possível for, de mostrar aos nossos obsessores, porque nós temos irmãos de outras vidas que vieram conosco, farinha do mesmo saco, por assim dizer, que estão junto conosco, que são filhos de Deus tanto quanto nós. Não é porque hoje já abraçamos ou descobrimos do Espiritismo, abraçamos Jesus, que nós vamos nos tornar diferentes dele. Não, pelo contrário. Somos um instrumento divino para aprendermos com esses irmãos o que nós precisamos aprender em conjunto. Aquilo que aprendemos com os outros e aquilo que esses eventualmente possam aprender conosco. Por isso, tão importante é estudar e saber por que compreender o livro dos Espíritos. Não é apenas mais um livro para se ler. Não é um livro que traz novidades sobre a espiritualidade. Não. É um livro que traz a base, o fundamento da realidade, do raciocínio que a gente precisa enraizar-se para compreender os porquês dessas verdades. E continua Miramês: as suas raízes ainda se encontram ligadas às trevas profundas e a cobrança vem na direção do devedor. Todavia, para essas pessoas é mais fácil o afastamento desses espíritos, pois podem cansá-los, fazendo o contrário de suas sugestões. Ou seja, é Miramês ampliando aquilo que disse anteriormente, aquilo que disse a espiritualidade sobre cansar esses irmãos. Nós temos um passado muito longo, tão longo que nós não fazemos ideias. E naturalmente temos junto conosco irmãos nossos que vivem e conviveram conosco, que são os nossos afins. Nós, quando viemos em família, mesmo com espíritos não simpatizantes, como sugeriu o exorto, nós viemos com eles porque nós estamos muito próximos da condição evolutiva e na condição vibratória de existência. Ou seja, somos muito semelhantes, se não idênticos. E viemos e estamos aqui para nos ajudar, como seres coletivos que somos, no aprimoramento, na provação, na demonstração da mudança
interior, que é o nosso grande desafio, que é o nosso destino, que todos nós haveremos de trilhar e de um dia alcançar, vai depender só da nossa vontade. Esse é o melhor meio que Miramês sugere, ou seja, pondo em prática e entendendo os porquês. Porque dizer que aceitou Jesus e que aceita Jesus e por isso está salvo, qualquer um pode fazer. O grande desafio é aceitar Jesus e seguir os passos. Essa é a nossa grande realidade de prova a todos nós indistintamente. Como modelo e guia, é isso que nós precisamos entender. Ele não é só do espiritismo, não. Querendo ou não, aceitando ou não, compreendendo ou não, é o da humanidade. E mais cedo ou mais tarde vai precisar abraçar a essa realidade. Se não o nome Jesus, mas os seus princípios básicos, fundamentais de existência de vida. E Miramês continua dizendo: os espíritos acompanham os encarnados mais do que se pensa. Notamos constantemente uma simbiose coletiva, em troca de magnetismo inferior entre os dois planos, daí resultando calamidades. Ou seja, nós não fazemos ideia da massa de espíritos que estão ao nosso redor, que nos guiam, muitas das vezes, de forma inadvertidas porque nós mesmos que interpretimos, consentimos. Porque estamos ligados na simbiose da vibração energética. E quanto é difícil você, muitas das vezes, ao receber um passo, se desligar e pensar em Jesus. A gente até pensa em Jesus, a gente tenta pensar em Jesus. Mas se você não tiver convicção, firmeza de propósito, entendimento e compreensão daquele momento, você vai receber o passo. Mas poderia receber uma ajuda energética muito maior. Se pudesse compreender esse entendimento, se pudesse não se desvencilhar do obsessor, mas abraçar o obsessor com amor e dizer: meu Deus, meu Jesus, nos ajude. Estamos em luta hoje porque não nos entendemos, não compreendemos o que estamos fazendo um com o outro. Te peço, Jesus, me ajuda. Ajuda meu irmão também, que hoje é entendido como inimigo, que ainda não compreende. Essa é a maior condição, ou a melhor forma, ou o melhor meio sugerido, em outras palavras, por Miramês. E mais uma vez, infelizmente, a gente não tem condição de ler tudo, nem comentar tampouco aquilo que Miramês sugere no comentário da questão 478 do Livro dos Espíritos. Deixamos, uma vez mais, como sugestão para o aprofundamento do Livro dos Espíritos para aqueles que assim desejarem. E passamos à questão 479, onde Kardec perguntou: a prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Pergunta simples, fácil, objetivo. Kardec quer saber se a prece é meio eficiente para a prece. Ou seja, Kardec, em outras palavras, perguntou: a prece é um meio duradouro para o tratamento da obsessão? Porque eu sinto às vezes que oram até só ajudar naquele primeiro momento, mas depois volta tudo. Eu não orei? Não é assim? Muita gente se questiona: eu já pedi tanto. E muitas das vezes, o nosso momento de prece nos coloca numa sintonia positiva, uma condição sintônica, realística, de ligação com as vibrações energéticas, com o magnetismo de Jesus. Mas em seguida, algum tempo depois, por exemplo, quando estamos aqui dentro, a sensação de magnetismo positivo é inconfundível, mesmo por aqueles que estão chegando pelas primeiras vezes, mas sentem algo diferente. Há o testemunho de alguns que chegam a dizer: mas aqui esse lugar é mágico. E nada de magia tem, o que tem é um magnetismo extremamente positivo, curador, construtivo, que toca a pessoa. E a pessoa muitas das vezes consegue entrar em prece. Alguns nem sempre, alguns demoram um pouquinho mais.
Mas nada mais é do que a atitude de prece que nos coloca na condição de sintonia com esse magnetismo. Então a prece pode ser um meio eficiente, duradouro, no tratamento da obsessão? Sim, claro. Mas vai depender necessariamente da postura de prece de cada um. É como os irmãos espirituais nos ensinam. É preciso assumir uma atitude de prece. E a espiritualidade respondeu da seguinte forma: a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenham o que desejam. Muitos de nós, por terem conseguido a sensibilização ou as respostas positivas, naqueles momentos de anseio, onde a prece vem de forma fervorosa e nos impulsiona para o alto, em direção ao magnetismo positivo. Como nas primeiras vezes que chegamos na casa espírita, que abraçamos, que lugar maravilhoso. Eu não sabia que era assim, que era tão bom. Mas na continuidade as pessoas vão repetindo. Vir à casa espírita é um ato mecânico. Ou passa a ser um ato mecânico. E não é. A vinda à casa espírita precisa e deve ser única a cada vez que se vem. Com propósito, mas se isso é fanatismo? Não, não é fanatismo não. Isso é realidade magnética. Ou você entra na sintonia da casa espírita, ou sinto muito. Por isso que é importante estudar o livro do Espírito, para entender essas leis, para compreender essa realidade. O exercício da prece é a mesma coisa. Eu começo a orar, no momento de desespero e tenho a resposta. Todo dia eu vou orar essa prece. Lá pelo segundo, terceiro, quarto dia, sei lá quanto, eu passo a repetir a prece. O que foi que houve? O que é que essa prece não está funcionando mais? Será que é a prece que não está funcionando mais? É isso que a espiritualidade nos sugere. Não basta murmurar as palavras. É preciso sentir. A mesma coisa é o trabalho de doutrinação. Você está conversando com o espírito obsessor, você tem que sentir o que você transmite para ele. Porque o que ele vai ouvir e vai perceber não são suas palavras articuladas, mas as energias que você transmite a eles. Deus assiste os que obram, não são os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado faça por sua parte, porque se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Ou seja, a espiritualidade nos diz que é preciso trabalhar. E o que é trabalhar? Trabalhar é movimento de energia, não é carregar cimento nas costas, carregar pedra, madeira. Não se trata de bater o cartão, agora eu vou trabalhar, não, vou na casa espírita. Sinto muito. Se você entra numa casa espírita, numa condição sintônica diferente da casa espírita, sinto muito, você não vai trabalhar. Se você é um passista, se você é um doutrinador, se você é, seja lá qual for, entregador de caixinha, está distribuindo cesta básica, e simplesmente você entrega de forma mecânica, acredite, vai ter espíritos ali junto, vibrando com você para lhe estimular a vibrar numa sintonia diferente. Mas você precisa obrar, como sugere o Espírito de Verdade. Você precisa fazer a sua parte. Não é simplesmente a entrega da cesta básica. Não adianta eu doar um caminhão de cesta básica para que os outros vejam o que eu estou fazendo. Eu posso doar 1 quilo de arroz, um pedaço de pão. Se eu doar com amor, eu doei mais do que aquele caminhão de cesta básica que eventualmente eu possa ter dado. Então, o que vale, o que pesa, seja na doutrinação, seja dentro da casa espírita, seja em qualquer atividade existencial, seja no trabalho da desobsessão, é o seu sentimento, é a sua dedicação, é a sua vontade, é a sua obstinação no caminho da construção da vida maior. Qual é a vida maior? A vida espiritual. Essa que nós não damos atenção, porque estamos muito envoltos com a vida material.
Mas se a vida material não tem importância, claro, ela é fundamental, é por isso que nós estamos aqui. Mas nós precisamos entender que a vida material não é só material, ela é um interexistir. A vida material não é causa, ela é efeito. E quando nós estamos trabalhando energias que vêm do mundo espiritual. As energias existentes no mundo material são todas consequências advindas do mundo espiritual. E nós não entendemos isso ainda. Nós conseguimos, temos e realizamos todas as condições de vida material para que possamos construir o nosso interior. Não o nosso exterior, porque, finalmente, tudo é passageiro. Não somos passageiros apenas quando estamos dentro do coletivo, não. Na vida material, tudo mais é passageiro. É uma realidade. Mas tudo tem importância. Como o trânsito que eu preciso enfrentar dentro da minha realidade existencial, quando eu estiver dentro do coletivo, preciso transitar por aquele meio, com um objetivo de onde eu preciso chegar. Assim é a minha vida. Assim é a nossa realidade existencial. Assim é a necessidade do despertar e de compreender a vida de cada um. Vamos falar só um pouquinho mais sobre Miramês na questão 479, para a gente poder encerrar na questão 480, que a hora já está em cima. Na questão 479, Miramês nos traz o seguinte comentário com o título A Oração. Nos diz Miramês: a prece é a força poderosa, não somente para desfazer as insinuações dos maus espíritos, mas para todas as dificuldades da vida. Ela nos dá mais coragem e resistência nas lutas de cada dia. Ou seja, é Miramês dizendo de forma bem sublime, bem leve, que a prece nada mais é do que a nossa vontade em movimento. E quando a gente está orando, a gente está trabalhando dentro de si, a nossa vontade, a nossa busca. Tudo começa onde? No mundo espiritual. O exercício da prece é o exercício do pensamento, cujo atributo pertence a quem? Ao cérebro? Esse é corpo físico. Ao perispírito? Esse é corpo astral. É ao espírito, que é o corpo mental, de onde tudo provém, de onde tudo começa. Essa é a nossa realidade existencial. Quando estou orando, estou exercitando o meu princípio fundamental do ser, que é o existir, que é a busca, que é a realização, que é a força poderosa para tudo que eu possa, deseje e precise e que eventualmente eu alcance realizar na minha vida. Não só para o tratamento da obsessão. Entendem isso? É o que nos falta em compensa. Continua Miramês dizendo: convém que as criaturas aprendam a orar, o façam de todos os dias, criando assim um hábito elevado e cristão. Nem Jesus dispensou a oração, e de vez em quando subia ao monte para conversar com Deus. Ele deixou o exemplo e até uma forma de prece, que usamos até os dias que correm. É natural que Jesus tenha nos deixado um modelo de prece. É natural que lá no capítulo 28 do Evangelho, nós temos a coletânea de prece. Porque nós sequer sabemos orar. Então, até isso os Espíritos Superiores fazem por nós, nos ensinam a orar. Jesus nos ensinou a orar. Mas não é só repetir o Pai Nosso, não. É eu sentir que eu estou falando com meu Pai, o Criador universal de todas as coisas. Eu preciso compreender. Eu preciso alcançar essa realidade. E eu só vou conseguir isso se estudar. Se compreender a mensagem, por exemplo, do Livro dos Espíritos. Porque a Bíblia nos dá grandes exemplos. Mas ele é um livro histórico. Eles nos trazem grandes ensinamentos, por exemplo, as cartas de Paulo. Mas numa linguagem de 2000 anos atrás, em situações que são bem diferentes, que é preciso ler e reler. Hoje há necessidade de uma ampliação, de um aprofundamento mais fácil, que se encontra facilmente no Livro dos Espíritos.
Essa é uma das outras importâncias do estudo do livro dos Espíritos. Por isso que é fundamental que aprendamos a orar. Aprender a orar é ser autêntico daquilo que você emite como pensamento, como sentimento e como propósito e como busca, em detrimento daquilo que você necessita realizar, mas não só em favor de si próprio, mas da sua realidade existencial, da consciência que precisamos aprender a desenvolver, porque somos seres coletivos, mais uma vez, que vivemos e somos e estamos em condições semelhantes, com um fim e propósito definido, que é a evolução. Cada um vivendo situações diferentes, por necessidades momentaneamente diferentes, mas com realidades existenciais muito próximas. Há, por exemplo, necessidade de compreensão da atitude dos outros. Quantas vezes desejamos ser entendidos e não somos? Quantas vezes precisamos entender nossos irmãos e não entendemos? Essa é uma grande necessidade de aprender a orar, porque orar não é só repetir as preces ou os pensamentos. A caridade é uma prece, é um cortejo de prece verdadeira. Por exemplo, campanha de vida. Quando bem sentida, quando bem vivida, a campanha de vida é uma das preces mais lindas que existem em todo o planeta. Não tenho a menor dúvida. Nós não fazemos ideia da multidão de espíritos que estão ali a vibrar, a nos inspirar, a nos sugerir, a nos orientar. Não na campanha do que apenas entrega, não apenas no pedágio, pedindo umas pequenas moedas, mas no sentimento de doação, de propósito, de realidade, de aceitação, de humildade, de simplicidade, de dedicação. É isso que nos falta. Aprender a orar. E continua Miramês dizendo: mas não é com simples balbuciar que afastamos dos espíritos malfeitores. Aquilo que o Espírito, verdade, disse no livro dos Espíritos. É preciso que reformemos os sentimentos, que mudemos de ideias e de comportamento para sairmos da sintonia dos ignorantes. Ou seja, querendo ou não, toda vez que nós falamos e repetimos, seja elas palavras quais forem, nós vamos estar emitindo energias, formas, pensamentos. Pois tudo que pensamos produz energia, produz forma. Só que essas formas são diretamente proporcionais àquilo que eu alimento dentro de mim. Para que minha prece seja autêntica, para que minha doutrinação seja eficaz ou eficiente, para que minha oração seja escutada no alto, eu preciso sentir e ser autêntico naquilo que digo. É disso que Mirandês nos fala. E deixamos mais uma vez a sugestão da leitura dessa questão 479 do livro Filosofia Espírita, pois infelizmente nós não temos tempo suficiente para comentá-la aqui. Na questão 480, Kardec questionou ao Espírito de Verdade da seguinte forma: que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Entende? Jesus nos ensina a amar os inimigos. O Evangelho manda expulsar os demônios. E agora? Vamos lá. Só para lembrar que a palavra demônio tem origem no grego daimon, que na antiguidade não significava entidade maligna, mas sim um espírito de divindade menor, ou gênero intermediário entre Deus e homens. Ou seja, na antiguidade, demônio tinha outro sentido, diferente de hoje. Por isso é que está lá escrito, como disse, a Bíblia, os evangelhos são livros basicamente históricos. Então é preciso o aprofundamento, a compreensão desse entendimento, para entender o significado até do Evangelho. E para entender a doutrina dos Espíritos, nada melhor do que o estudo do livro dos Espíritos. Muito bem, isso é só como parêntese para a gente entender o que vem a ser o termo demônio.
da antiguidade. E a espiritualidade superior respondeu: depende da interpretação que se lhe dê. Se chamar demônio ao mau espírito que subjuga o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, esse terá sido verdadeiramente expulso. Entende o que o Espírito de Verdade diz? Ou seja, vai depender daquilo que a gente entende como demônio. Se você entende que o demônio é um espírito mau, maligno, que você deve expulsá-lo, há um equívoco, há um engano. Pois esse também é filho de Deus, é irmão nosso, está em um desenvolvimento, em caminhada junto conosco, seguindo muitas das vezes de prova e exercício para a nossa vida. Agora, se você entende que é apenas a influência que você solucionar, quebrar, então você, de certa forma, pode dizer que essa é a influência que eu expulso. Não o ser obsessor propriamente dito, mas a condição. E essa condição você pode mudar de duas maneiras. Aliás, apenas de uma. Depois da doutrina dos Espíritos, a gente aprende que apenas de uma maneira, que é através do esclarecimento, da fraternidade, da caridade. Porque se você afasta, como nós afastamos dois corpos, esse que vibra negativamente, aumenta mais ainda o seu ódio e sua raiva. E na primeira oportunidade volta a obsediar com maior força terrena ainda. Então não há afastamento de duas maneiras, apenas de uma. E a espiritualidade continua dizendo: se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando houver descurado, direis com acerto que expulsastes o demônio. Ou seja, com outras palavras, a espiritualidade diz a mesma coisa. Quando se afasta uma influência, você elimina, destrói a influência. E quando você trata uma doença, você expulsa também a doença. Compreende isso? Simples assim. Muito bem. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que emprestei das palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdas, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considera como realidade a alegoria. Compreender bem isso e não esquecer nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Ou seja, em outras palavras, a questão é: nós temos uma palavra, muitas das vezes, para definir coisas diferentes, coisas que têm sentidos opostos. Expulsar é uma delas. Pode ter dois sentidos de acordo com o que você tenha como propósito esclarecer. Eu expulsei o mal que estava dentro de mim, uma doença física. Expulsei o vírus por ele, expulsei a virose, o mal-estar. Entendem isso? Expulsei o demônio que estava juvenil. Não vou expulsar. Não vou conseguir. No máximo, vou conseguir, com a ajuda de Jesus e do Espírito Protetor, esclarecendo. Junto com o esclarecimento que preciso prestar a mim. Então, nós nos esclarecendo é que vamos conseguir essa realidade desobsessiva. Por isso, Deus permite que a obsessão esteja junto de nós. Não é um espírito mau influenciando negativamente a pessoa boa. Não, são irmãos que têm compromissos mútuos que precisam se esclarecer e se ajudar. Por isso, essa necessidade da aproximação e da convivência de ambos. 5 minutinhos só, para falar um pouquinho só de Miramês. A expulsão dos demônios, na questão 480, comentada por Miramês, ele nos diz o seguinte: sendo os demônios nossos irmãos, por que expulsá-los? Sem dar-lhes em primeiro lugar o nosso amor. É um questionamento que Miramês nos faz. Onde estaria a caridade que tanto aprendemos com Jesus? Jesus, nosso guia e modelo. Amar os nossos inimigos. Amar o próximo como a nós mesmos. Quando expulsamos um demônio ou um espírito, estamos praticando o que Jesus nos ensinou como deveria? Seguramente não estamos seguindo os seus passos. Os demônios são considerados notadamente os espíritos ignorantes da lei de amor. Eles precisam conhecer esse amor que os tornará bons.
pela natureza da verdadeira bondade. Expulsar para onde? Eles, quando se juntam a determinada pessoa, o fazem por lei de afinidade. Nesse caso, essa pessoa deveria acompanhá-los para onde deseja que eles vão, se os expulsam. Não sei se os irmãos e as irmãs entendem. Não há para onde você mandar um espírito sofredor, porque ele vai estar sempre ligado a você pelas energias afins. Não, quando eu morrer eu vou para um grau. Posso ir para um grau? Possivelmente, tudo indica que eu vou. Mas por quê? Não é porque um grau é uma coisa ou um local definido. Não se pega o espírito e leva para um grau. Não. Não precisa levar ninguém para um grau. Quem tem que ir para um grau já vai. Por quê? Porque está ligado mentalmente. A umbral é uma ligação mental. É uma ligação energética, espiritual, que você alimenta dentro de você, em valores e sentimentos, em propostas, em realidades, em objetivos, em atividades, em buscas, em realizações. Então não há o que expulsar. Você não quer ir para um umbral? Jesus foi buscar Judas no umbral. Depois foi crucificado. Foi assim? Não é assim a história? Porque Jesus estava ligado a Judas e Judas a Jesus. Existia uma ligação muito forte entre os dois. Era discípulo seu e Jesus o amava. Imaginem uma hipótese que não seria admissível, mas imagine, admitamos só para um exemplo pedagógico, que Jesus o deixasse num umbral. Talvez Judas estivesse lá até hoje segurando Jesus. É, antes de mais nada, uma atitude inteligente, amar aquele que nos odeia. Porque as energias que nos ligam, que nós somos assim, só vai deixar de existir no dia que ele deixar de me odiar e me amar. E eu só vou conseguir fazer se eu amá-lo também. Ou um ou outro vai ter que amar ao outro primeiro. Sejamos nós que já estamos pretendendo seguir os passos de Jesus. Muita paz para todos.